Quem é que vai trazer a mensagem, irmão? O nome da pessoa, não poder orar. Hoje é eu que vou estar trazendo aqui. Hoje é culto de ensino, né? Vai ser eu mesmo aqui, irmão São Paulo. Amém. Ó Senhor eterno Deus, que o Senhor venha usar para teu filho de forma tremenda como o Senhor já tem usado. Que venha manifestar a palavra, Senhor meu Pai, de ensinamentos para a nossa vida espiritual. Que nós venhamos, meu Pai, estar atento a cada palavra que sair, Senhor, da boca do teu servo. Que sabemos que será a voz do teu Espírito Santo. De cada irmão que está nessa plataforma e que estão ali embaixo da rolagem, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, ali uma grande manifestação do teu ensinamento para nós sair aqui, meu Pai, mais agraciado do que já estamos. Ó Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar orando, de descendendo, meu Pai. Que Ele venha falar somente aquilo, meu Pai, conforme o teu agrado, de acordo com a tua palavra. Que nós vamos ser impactados pelo teu Espírito através desse ensinamento. De cada irmão que está aqui, Senhor, que eles venham vir a estar atento para receber a tua palavra, o teu ensinamento. Eu te agradeço por cada irmão, por cada alma, Senhor, que já entrou aqui, ou que já saiu, mas aqueles que estão aqui ouvindo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, ou falar conosco e que eles vão estar atentos a ouvir a voz sensível do Espírito Santo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, São Paulo, por estar nos honrando, né? Com a tua presença aqui nessa noite. Para a gente é um motivo de alegria. Para mim, particularmente, é um motivo de grande alegria de ter aqui o São Paulo conosco, né? O irmão presbítero Abeirão, a irmã Ana Pati, o irmão que estava com a gente aqui saiu. É uma honra para nós estarmos aqui. Nós vamos estar lendo aqui no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo 12, onde a palavra vem dizer assim para nós, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para quem não sabe, a nossa luta é contra pensamentos. Eu vou ler de novo aqui. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E observe que a palavra deste século. Então, quando está dizendo contra as hostes espiritual, está falando de espírito, que a nossa luta é contra espíritos malignos. É contra espíritos que se levantam contra a obra do Senhor na nossa vida, na sua vida, na minha. Então, na verdade, são seres invisíveis. Até porque você não consegue enxergar um pensamento. E o agente do mal, ele vive constantemente assolando a mente humana. Constantemente ele vive oprimindo a mente humana. Então, entendemos na palavra que quando o apóstolo Paulo vem nos dizer a respeito que nós não estamos lutando contra seres humanos. Não.
A nossa luta aqui nessa noite não é contra seres humanos. É por isso que quando vem o ataque do adversário, do agente do mal, quando vem as suas setas, e o objetivo do agente do mal, Pastor Paulo, irmão presbítero Alberão, irmã Ana Pátio, o objetivo dele é pegar quem está na linha de frente. Quem está na liderança. O objetivo dele é pegar o cabeça. Mas ele tem vários tipos de truque. Ele tem vários tipos de truque para tentar se infiltrar no meio do povo para derrubar quem está na liderança. Tá pegando a visão, Pastor Paulo? Irmão presbítero da Beirão. Por isso que constantemente nós devemos estar sempre unidos. Devemos sempre estar unidos em uma só fé. Por quê? Para o agente do mal não encontrar brecha. Aleluia. Então, aqui quando o apóstolo Paulo vem trazer esse ensinamento sobre as armaduras de Deus, o ponto crucial deste ensinamento aqui é sobre as coisas invisíveis, Pastor Paulo e irmão presbítero da Beirão. É sobre aquilo que nós não vemos. O que nós não vemos? Pensamentos da maldade. As hostes espirituais da maldade na região celestial são pensamentos criados na mente humana. Pensamentos criados na mente humana. E vem nos atacar. Mas eu volto a repetir que o foco do agente do mal é derribar o cabeça. É derribar quem está na liderança. O foco dele é vir com as suas setas, com seus dardos, para atingir quem está na liderança. Mas se houver uma união perfeita no corpo de Cristo, pode ter certeza que ninguém será ferido. Mas o agente do mal, aquele corpo humano que está sendo usado por ele, vai ser atingido. A própria seta que ele armou, o próprio dardo inflamado que ele armou para lançar contra a minha vida e a tua, se nós estivermos unidos, ela vai voltar para ele. Vai descer sobre a própria cabeça dele. É deste jeito que o Senhor faz. Então, deixa eu só ver um negócio aqui, irmãos, que eu preparei uns versículos aqui abordando somente este assunto a respeito de, olha só, capítulo 6 de Gálatas, no seu versículo 19, o 18, deixa eu ver um negócio aqui antes do 18, deixa eu ver. Ó, a partir do versículo 16, olha o que a palavra fala em Gálatas, capítulo 5, e no seu versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Os irmãos observam que o combate espiritual começa em mim. O Jurandir de fora, ele quer tragar o Jurandir de dentro. Tá pegando a visão? O Jurandir carne
Ele quer de toda maneira abater o espírito. Então, o apóstolo Paulo ele foi bem claro em dizer aqui, né? Porque a carne cobiça. No versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Essa palavra cobiça contra o espírito, a carne, ela tem inveja do espírito maravilhoso que está sobre a minha vida, a minha própria carne. Tá entendendo? Tá pegando a visão, irmão? A minha própria carne, ela cobiça o espírito, ela quer derrubar, colocar por terra, ela quer fazer com que a imagem de Deus vira mendigo, vira andarilho, vira traficante, vira maconheiro, cachaceiro, prostituto, adúltero. O agente do mal, ele vem com tudo para cima da influência da carne. A nossa carne, ela é influenciada a todo instante, a todo momento. E o agente do mal, ele se aproveita das nossas fraquezas. E o lugar que ele mais bate de frente comigo e com você é na sua fraqueza, é na minha fraqueza. Qual é a minha fraqueza e a sua? A sua carne. Os meus desejos carnais. É a área que ele mais combate. É na área sexual, para derrubar o homem, para derrubar a mulher. É nessa área aí que ele investe pesado. Eu tenho que falar abertamente isso aqui, irmãos, para que nós possamos entender que essa luta aqui, em primeiro lugar, eu tenho que vencer os desejos da minha carne, eu tenho que vencer os desejos. Eu tenho que combater com meu espírito, com a minha mente, eu tenho que combater os desejos errôneos que vêm sobre mim. É uma luta constante. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora escuta isso aqui, ó. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiado pelo espírito, a carne não vai te vencer. O desejo dela não vai te derrubar. O desejo dela não vai te desconcentrar. Porque olha só. Porque as obras da carne são manifestas. Né? A palavra está sendo bem declarada aqui, né? Porque as obras da carne são manifestas. As quais são prostituição, olha só. Prostituição é o desejo dela. É o desejo errôneo. É o desejo desenfreado dela. Impureza, lascívia, idolatria, olha lá, tudo este desejo aqui da carne, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras. Eu já ouvi crente dizer que existe uma ira santa. Irmão, não existe ira santa. Não. Tem uma passagem da palavra que diz para nós assim, que Deus não opera na ira do homem. A palavra diz que Deus não opera na ira do homem. A palavra diz que Deus não opera na ira do homem. O que opera? O que é que opera na ira do homem, então? É o próprio agente do mal. Quando o homem está irado, com raiva, com ódio, quem é que opera? É o próprio agente do mal. Usando os meus pensamentos de ira,
pensamento de contenda, conspirando ódio contra a igreja do Deus vivo. Esses pensamentos malignos que sobrevêm sobre a igreja de Cristo. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, olha só, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É muito forte isso aqui, irmãos. Você vencer a sua própria carne. Eu tenho que vencer a minha própria carne, porque há um combate constante. Eu tenho certeza que o irmão Manuel, o irmão presbítero da Beron, a irmã Ana Patti, tem dias que a sua carne não quer vir para a reunião aqui da Bigo, não quer ir para a sua congregação. Tem dia que a sua carne ela está enfadada. A sua carne, a minha carne, ela se cansa. E ela é inimiga de Deus. Sabe por que ela é inimiga de Deus? Por que a nossa carne é inimiga dele? Porque o salário do pecado é a morte. E sabe o que a palavra diz? Que o Senhor Jesus Cristo condenou o pecado. Aonde é que está a condenação do pecado? Na carne. Está vendo só? É ela que se levanta contra a obra do Altíssimo. Na minha vida e na tua. Ele condenou a carne. Condenou o pecado. Olha lá. O Senhor Jesus Cristo condenou o pecado na carne. Então a carne, ela está condenada. A carne, ela é animalesca. Ela é a criatura. Está entendendo? O que tem de valor na minha vida e na tua é o Espírito. É o Espírito que pousa sobre a tua mente. É o que tem de valor na minha vida e na tua. Esse Espírito que está dentro da tua mente. Nossa carne só sabe reclamar. Nossa carne só sabe se posicionar contra Deus. A nossa carne, ela é maligna. A nossa carne, ela é pervertida. Por isso que temos que todos os dias clamar ao Senhor. Tem uma passagem que diz assim: convertei os vossos risos em pranto. Tá vendo? Então, eu vou pegar mais uma palavra aqui, que está no livro de 2 Coríntios, deixa eu achar aqui, irmão, 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4, que diz assim, ó. Não, o versículo 3 fala assim, ó. Porquanto andando na carne, olha só, porquanto andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha lá. Nós não lutamos segundo a carne. Nós não criamos estratégias para combater o agente do mal segundo o desejo da nossa carne. Os irmãos conseguem entender? Aleluia. Agora, nós vamos estar meditando aqui a partir do capítulo 8 de Romanos, na qual nós temos um ensinamento profundo a respeito. A respeito da carne e do espírito. O capítulo 8 de Romanos, versículo 1, fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Tá vendo aí, irmão? A carne, ela se destaca. A carne, ela quer, de todas as maneiras, tomar o lugar de Deus na minha vida e na tua.
Você sabia disso? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, eu quero repetir esse versículo aqui, 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo aí? A morte, ela está na carne. O salário do pecado é a morte. Ela está condenada à morte. Ela é uma derrotada. Tá entendendo, irmão? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela lei, pela lei da carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, observe que Jesus ele veio na semelhança. Algo semelhante é algo que se parece, mas não é da mesma química, não é da mesma essência, não é a mesma carne. É na semelhança, algo que se parece com a nossa carne. Então, seu filho é em semelhança da carne do pecado. Lá. Ele veio na semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, olha só, escuta isso aqui. Isso aqui é importante que eu já falei aqui, hein, ó. Condenou o pecado aonde? Na carne. Aonde é que está condenado o pecado? Na carne. Tá vendo por que existe muitos levantes? Pessoas carnais. Pessoas carnais se levantam contra a obra do Altíssimo, para que a justiça da lei cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Escuta isso aqui, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá vendo aí, irmãos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós não estamos na carne, mas nós estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus mora em mim. Habitar significa morar. Se é que o Espírito de Deus mora em mim, mora em você, né? Vamos lá. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo aí? Irmão, e nessa passagem aqui eu quero falar algo muito importante para os irmãos aqui. Os judeus, eles têm uma crença. O que eu vou falar aqui não é uma crítica, mas é uma advertência. Os judeus, eles não acreditam no Jesus. Não. Os judeus, eles não acreditam em Jesus. Que fique bem claro isso aqui, irmãos. Então, eles não têm o Espírito de Cristo. Tá entendendo, irmão presbítero do Albeirão? Eles não têm o Espírito de Cristo, porque eles não crê. Eles não crê. Entende? Outro detalhe que eu vou dizer aqui. Os muçulmanos,
Eles creem que Jesus não é, a maneira que eles acreditam é que Jesus não é o Filho do Deus. Eles colocam dessa forma, que Jesus Cristo não é o Filho do Deus. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, nascido de mulher e de homem. Então, eu estou mostrando para os irmãos que eles não têm também o Espírito de Cristo. Está entendendo, irmãos? Porque não crê da maneira que nós cremos. É forte, né? É forte. Outro detalhe, os testemunhos de Jeová. Eu tenho que falar isso aqui abertamente. Isso aqui, irmão, é para nós poder saber que tipo de espírito que está operando no mundo. Os testemunhos de Jeová, nossos irmãos, eu quero dizer algo aqui com todo respeito a eles, são pessoas organizadas, são pessoas estruturadas na palavra, mas não crê que Jesus faz milagre hoje. Eles não acreditam também na ação do Espírito Santo. Então, irmãos, esse tal não é dele. Não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Cristo. Não é dele. A palavra, ela é bem clara. E se Cristo está em vós, olha só, temos que avaliar isso aqui. Cristo tem que estar em mim. Eu tenho que amar a palavra, eu tenho que amar o nome de Jesus. E aqueles que não confessam Jesus, infelizmente, não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vivifica por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito Santo mora em mim, habitar significa morar, fazer moradia. Se o Espírito Santo mora em você, quando você está na tua casa, se o Espírito Santo mora dentro da tua mente, o que está faltando para você receber a cura? Escute bem o que eu estou dizendo aqui, é muito sério isso aqui. O que é que está faltando para mim, o que está faltando para você receber a cura? É que você até hoje não estava consciente disso. Que o Espírito Santo ele faz habitação dentro da mente do homem, dentro da mente da mulher. Ele vem fazer morada. É a Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Não é conversa da carronchinha, não. Ó. E se o Espírito daquele quem? O Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, que ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará. A palavra vivificar significa curar o seu corpo. Se ele está morando dentro de você, ele vai curar o seu corpo. Vivificará o vosso corpo mortal. Tem alguma parte morta? Tem alguma área morrendo? Tem alguma dor de cabeça? Tem alguma dor na perna, enformigamento na mão? Enformigamento nos braços? A boca está repuxando? Escute isso. Vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Está vendo aí? Então, aqui não é, eu vou repetir, não é história da caronchinha. Aqui é Bíblia, dizendo que se o Espírito Santo da verdade, se Jesus está manifestado dentro de você, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos estão entendendo como que é sério
De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para quem também com ele sejamos glorificados. Eu vou estar orando aqui, irmãos, para finalizar esta mensagem maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a Ti, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por essa palavra agraciada que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu já peço perdão. Peço perdão aqui, Senhor, em rede social, pelos irmãos muçulmanos, na qual eu abordei o nome deles aqui, a forma deles acreditarem. Peço perdão também, Senhor Jesus Cristo, aos irmãos Testemunho de Jeová e os irmãos judeus. Em o nome do Senhor Jesus, eu apresento aqui, Senhor, nesta oração, a missionária Manu. Eu peço que o Senhor alcance ela onde ela estiver, Senhor. Que a unção presente, que procede do Teu Espírito, possa descer sobre a vida dela, onde ela se encontrar. E os que vão ouvir essa mensagem, Senhor, possam receber também uma porção do Teu Espírito. Senhor, eu peço que seja liberado cura em nome de Jesus. Eu peço que seja liberada em nome de Jesus a cura divina, por onde percorrer a minha voz na rede social. Em o nome do Senhor Jesus, eu vou estar aqui também já ministrando aos irmãos a bênção apostólica para estarmos encerrando esta mensagem e também esta live, né? Deixa eu só vou estar aqui ministrando aos irmãos a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, e todos digam amém e amém, Senhor Jesus. Vou estar soltando um louvor aqui, irmãos, para estar dando término, né,